Olá, povo querido e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Miguel e eu estou passando aqui para orar por você, para determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero antes convidar a você a se inscrever neste canal, você que ainda não é um inscrito, aonde diariamente estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Você já ouviu falar de um jovem chamado Daniel? A Bíblia diz que uma certa vez, um rei chamado Dário, ele pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino dele, como um chefe sobre todo o reino. E isso porque ele achou em Daniel um espírito de excelência, um espírito diferente. Daniel era um servo leal ao seu rei. Daniel era um servo fiel ao seu rei. E isso fez com que ele desejasse exaltar Daniel. Eu estou passando aqui para dizer para você: Deus, Ele decidiu te promover. Ele decidiu trazer a honra sobre a sua vida. Deus tem visto a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua perseverança, o seu amor, o seu compromisso. Daniel era um homem muito dedicado ao servir ao rei. E Deus tem visto a sua dedicação em servir a ele e ao seu propósito, ao chamado que ele tem para a sua vida. Só que nem todo mundo vai ficar feliz com a nossa promoção. Nem todos irão aplaudir o nosso sucesso. Não. Como aconteceu na vida de Daniel. Aqueles que estavam em volta dele, que faziam parte do mesmo grupo de trabalho, que eram para alegrar-se junto com Daniel, que era para aplaudir o sucesso de Daniel, fizeram o contrário. Eles ficaram revoltados, porque muitos dizem ser o seu amigo, muitos estão do seu lado, enquanto você está no mesmo patamar do que ele, enquanto você está na mesma posição do que ele. Mas quando você for promovido, quando você se destacar, e você vai perceber que muitos que diziam ser seus amigos irá virar as costas para você, porque eles não vão aceitar que você seja promovido acima deles. Não, porque são arrogantes e se julga superior a você, se julga melhor do que você. E eles vão dizer, então, mas por que foi ele que foi promovido? Por que foi ele que foi abençoado e não eu? Infelizmente é assim que as pessoas vivem. Aqueles que era para aplaudir o nosso sucesso, muitas vezes vão se revelar como os nossos inimigos. Vão mostrar por meio das suas atitudes que eles ficaram furiosos com a nossa promoção. Mas presta bem atenção, estas pessoas, eles procuravam ocasião para tentar manchar a imagem de Daniel diante do rei, para tentar denegrir a imagem de Daniel. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que, mas não puderam achar nenhuma culpa, porque Daniel era fiel. Eles procuraram um erro, eles procuraram algo para denegrir, para manchar a imagem de Daniel, mas eles não encontraram. Sabe por que eles não encontraram? Porque a palavra declara: Daniel era fiel. Você sabe qual é a coisa que mais revolta Satanás? Você sabe qual é a coisa que mais deixa o inferno furioso? É a fidelidade de um homem para com o seu Deus. É a fidelidade de uma mulher para com o seu Senhor.
a sua fidelidade para o seu rei, que é Jesus, faz Satanás ficar furioso. Ei, se às vezes você questiona e chega até dizer: poxa, por que para mim parece que as coisas são mais demoradas? Por que na minha vida parece que as coisas são mais difíceis? Por que parece que para mim os problemas são maiores? Ei, é porque a sua fidelidade fez o diabo ser o seu inimigo. Por isso que ele vai criar de todas as formas para tentar derrotar você, para tentar desmotivar, para tentar te parar. Só que a boa notícia é que a sua fidelidade chamou a atenção do rei. A sua fidelidade atraiu os olhos do rei para perto de você. Enquanto Satanás detesta a nossa fidelidade, a palavra disse que o homem fiel será acumulado de bênção. Se prepara, porque a tua fidelidade chamou a atenção de Deus. Ei, seja uma mulher fiel ao seu Deus, seja um homem fiel ao seu Deus, seja uma mulher fiel à sua família, seja um homem fiel à sua família, seja um servo fiel aos seus princípios, seja fiel à sua fé, seja fiel àquilo que você crê, na palavra do Deus que você serve, porque a sua fidelidade pode causar revolta em Satanás, mas a sua fidelidade atrai os olhos de Deus para perto de você. E por causa da fidelidade de Daniel, os inimigos se revoltaram contra ele. Porém, a palavra diz que o rei estava pensando em promover Daniel sobre todo o reino. Deus tem visto a luta que você tem passado. Deus tem visto a sua perseguição. Deus tem visto o deserto que você tem enfrentado. Mas algo tem chamado a atenção em Deus: é a sua fidelidade. Você não abre mão da sua fé, você não abre mão da sua convicção, e é por causa disso que Deus já decidiu te promover, te fazer sobressair, trazer a vitória sobre a sua vida. Ei, mas o inimigo não para, o inimigo não desiste com facilidade. Por isso que você não pode desistir. Não desista do seu milagre, não desista da sua família, do seu casamento, da sua saúde. Não desista de tomar posse daquilo que Deus preparou para você, porque por outro lado, o inimigo não desiste, ele é perseverante. Então nós também precisamos ser perseverantes para alcançarmos a justiça de Deus sobre a nossa vida. Quando o inimigo percebeu que Daniel era fiel, e por causa dessa fidelidade ele tinha o apoio do rei na vida dele, olha o que o inimigo então começaram a dizer: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha o plano de Satanás, olha a palavra de Deus revelando qual é o desejo do inferno contra as nossas vidas. Esses homens perceberam que por causa da fidelidade de Daniel, eles não poderiam vencê-lo, porque Daniel tinha o apoio do rei. E eles então disseram: nós nunca conseguiremos destruir esse Daniel se não acharmos algo contra ele na lei do seu Deus. Em outras palavras, se nós não afastarmos Daniel do seu Deus, ele vai nos vencer. Se nós não afastarmos Daniel do seu Deus, ele vai sobressair sobre nós, ele vai reinar sobre nós. Então a única saída que nós temos, a única maneira
de derrotarmos a Daniel é se nós afastarmos dele do seu Deus. E para eles conseguir isso, eles conseguiram então criar um decreto que pelo espaço de 30 dias nenhum homem poderia fazer oração ao verdadeiro Deus se não fosse a imagem do rei Dário. Só que eles caíram do cavalo, porque nada pode afastar o homem fiel, nada pode afastar a mulher fiel da presença de Deus. E mesmo assim Daniel continuou orando. Daniel não se afastou da comunhão com Deus, e mesmo jogando ele na cova dos leões, mas porque Daniel permaneceu fiel a Deus, Deus enviou o anjo dele para livrar Daniel de toda aquela armadilha e do laço que o diabo lançou contra a vida de Daniel. Ei, presta bem atenção, escuta o que esses homens falaram. A única maneira de vencermos a Daniel é se nós o afastarmos do seu Deus. Você entendeu agora? Porque às vezes você se sente tão cansado, sem forças para orar, sem forças para meditar na palavra, sem forças para adorar a Deus, sem forças para ir à igreja, para dobrar o joelho. Você às vezes se sente desmotivado, desanimado, sem ânimo para buscar a presença de Deus, e às vezes você até se afastou dele. Você talvez não consegue mais ter comunhão com Deus. Você deixou o pecado te afastar de Deus. Era tudo que o diabo queria, era o plano de Satanás. O plano do diabo é, enquanto ela permanecer ao lado do seu Deus, enquanto ela permanecer ao lado do Deus da vida dela, ela é invencível. Eu não posso derrotá-la, mas se eu conseguir afastá-lo de Deus, eu lançarei na cova dos leões, eu destruirei a vida deles. Irmãos, eu já vi muitas pessoas dizer ou imaginar que elas estão derrotadas porque não têm um dinheiro, porque estão desempregadas, porque estão doentes. Não! Nenhuma doença nunca foi capaz de derrotar um homem. Ô bispo, eu já vi, não, aquilo fazia parte do plano de Deus, ou por outra razão. Ninguém desempregado foi derrotado. Escuta isso. O apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você não é derrotado porque você está doente. Você não é derrotado porque você está desempregado. Você não é derrotado porque você está passando pelo deserto. Não. Em todas estas coisas, a palavra do Senhor declara que você é mais do que um vencedor. Mas o diabo sabe que a única coisa que pode te tornar um derrotado é se ele conseguir te afastar de Deus. É a falta da presença de Deus, não é a falta do trabalho, a falta do dinheiro, não é a falta do diploma, do estudo, ou de qualquer outra coisa que fará você ser um derrotado, mas a falta da presença de Deus na vida do homem torna ele um derrotado. É por isso que o convite de Jesus agora para mim e para você é: se volte para o Senhor, renove a sua comunhão com Deus, renove a sua fé, renove o seu amor, e não dê para o diabo que tanto deseja ele, que é te afastar, que é tirar você da presença de Deus. Não, às vezes ele usa pessoas próximas de você para tentar desanimar você, mas faça como Daniel, se apegue a ele cada vez mais, se volte para a presença dele cada vez mais, porque perto dele a vitória é certa, o milagre é certo na nossa vida. Esta é a palavra de Deus nesta noite para mim e para você. O rei se agradou da tua fidelidade, o rei se agradou da tua fé, da tua comunhão, e ele já decidiu promover você.
Ei, se prepara. Está chegando promoção para a sua vida. Está chegando crescimento para a nossa vida. Está chegando a resposta de Deus para a nossa vida. Ei, está chegando vitória. Receba isso daí. Está chegando a bênção de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Grave essa palavra. Se você gostou, se inscreva no canal aí agora. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E receba o milagre de Deus na sua vida. Os inimigos de Daniel disseram: nós precisamos afastá-lo do seu Deus. É a única maneira de derrotarmos a Daniel. Porque enquanto ele estiver com Deus, ele se torna invencível. Olhe aqui para o bispo, por favor. Às vezes, passamos momentos difíceis. Mas enquanto estivermos aos pés de Jesus Cristo, enquanto você for fiel a Deus, você se torna invencível. Essa luta não veio para te vencer, mas essa luta veio para fazer com que todos os inimigos saibam que Deus é contigo e Ele te escolheu para vencer. Que Deus abençoe todos vocês, que todos tenham uma noite abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!